Então, voltando, eu estava falando para vocês que para a gente entender o próximo fenômeno, eu precisava contar um pouquinho de história para vocês sobre o Christian Huygens, o holandês. No final do século XVII, ele propôs um método de representação de frentes de onda, onde cada ponto de uma frente de onda se comportava como uma nova fonte de onda. Será que a gente está entendendo o que ele estava propondo? É super... Visualmente fica mais fácil. Teoricamente, é qual a ideia? Cada frente vai funcionar como uma nova fonte. E aí eu vou ter novas ondas, certo? Onde se propagam para além da região até atingidas pela onda original. Eu vou mostrar, isso ficou conhecido como o princípio de Huygens, e eu vou mostrar para vocês como que é. Essa é a ideia aqui. Eu falei para vocês o que era frente de onda, certo? E de cada ponto da frente de onda formaria uma nova fonte. Então, essa é a ideia dele. E por que essa ideia é tão importante? Porque eu vou conseguir entender o próximo fenômeno se eu entender que isso está acontecendo. Se eu achasse que a onda é simplesmente assim, eu não conseguiria entender perfeitamente o conceito de difração de onda. Então, para eu entender difração de onda, eu preciso primeiro parar de achar que a onda é desta maneira aqui, como a gente está representando. O que é a difração? É a capacidade das ondas de contornar ou transpor obstáculos. Vamos explicar isso um pouquinho melhor. Volta para a ideia do princípio. Ele fala que então eu tenho uma frente. Peraí, eu vou colocar para vocês a parte de... Então, eu tenho uma frente aqui. E a hora que houver um buraco, um obstáculo, ela vai conseguir continuar se propagando, mesmo que tenha esse obstáculo. De que maneira? Cada ponto não forma uma nova fonte? Então, vai ser esta parte aqui que vai se propagar. Eu vou deixar de enxergar a onda só como sendo assim. Então, aqui, cada partezinha aqui, na realidade, tem algo assim. E aí, a gente entende por que vai formando algo assim, depois que passou pelo obstáculo. Então, difração de onda é quando as ondas são planas e elas se espalham, por exemplo, nesse caso aqui, em ondas circulares, através do que eu vou chamar de fenda. É por causa de difração de ondas que eu consigo escutar se alguém falar através de um muro. Então, o que aconteceu? Não é que passou pela parede. É porque ela contornou o muro. Quando ela contorna, a gente grita e normalmente a primeira coisa que a gente pensa é isso, não é? Eu vou falar pela parede, eu já vou falar pensando nesse movimento parabólico que está fazendo aqui. Então, é difração de onda. E tem inúmeros exercícios. Eu acho que o tipo de exercício de Enem é esse daqui. É que conceitua uma teoria e ele fala, tá, mas acontece graças a que fenômeno ondulatório? A difração de ondas. E a qual princípio que explica isso? Aí a gente entra com o princípio de Huygens. Aqui eu coloquei para vocês uma curiosidade. O fenômeno de difração de ondas é um fenômeno que prova que a generalização de que os raios de onda são retilíneos é errado, já que partes que atingem a barreira é refletida, enquanto os raios que atingem a fenda passam por ela, mas nem todos continuam retas. Se esta propagação acontecesse em linha reta, os raios continuariam retos, e a propagação depois da fenda seria uma faixa delimitada pela largura da fenda, certo? Então, a gente olha para cá. Se fosse em linha reta, como que seria isso? Seria assim. Então, ela está passando aqui, ela encontrou, ela vai passar aqui, 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 aqui e aqui, certo? E a gente viu que não é assim que acontece.
Então, quem falar pra gente que o raio de onda, que um raio de luz é retilíneo, isso não está totalmente certo. Continuando. No entanto, há um desvio na borda. Este desvio é proporcional ao tamanho da fenda. Para o caso onde esta largura é muito inferior ao comprimento de onda, as ondas difratadas serão aproximadamente circulares, independente da forma geométrica das ondas incidentes. Então, foi esse caso que eu mostrei aqui para vocês. Como a fenda era pequenininha, ela fez com que ficasse em forma circular, certo? O próximo fenômeno estudado é a interferência. Mas antes, temos que saber o que é fonte em fase e fonte em oposição. Porque agora eu já falei com vocês de fonte. Fonte é o pontinho da onde começa a nossa perturbação. Vamos pensar aqui que eu tenho um alto-falante. Ou que eu tenho uma lâmpada. A lâmpada é uma fonte. É uma fonte primária, certo? Então, eu tenho uma lâmpada e ela é tridimensional. Só que eu ainda não falei para vocês sobre estar em fase ou em oposição de fase. Então, aqui eu coloquei a dúvida. O que é fonte em fase e o que é a oposição de fase? Fonte em fase é aquela que gera um pulso voltado para o mesmo lado. Como assim? Cristas das ondas estão voltadas para cima ou todas para baixo. Já a fonte em oposição de fase gera pulsos contrários. Uma crista para cima e uma crista para baixo. Eu vou desenhar aqui para vocês na câmera documento para ver se vocês entendem melhor qual vai estar em fase e qual vai estar em oposição de fase, certo? O exercício vai simplesmente te dizer assim, olha, esse daqui está se propagando assim. E você já entenda que isso é uma onda, é uma propagação, é uma perturbação. Aqui é crista, certo? E aí ele te fala que ele vai ter interferência com uma outra onda. E ele te fala assim, ah, tá em mesma fase. Então, você já sabe que elas vão estar assim. Não quer dizer que tenha a mesma amplitude, tá? Por acaso, esse desenho ficou mais ou menos com a mesma amplitude. Mas não tem nada que me obrigue. E aí, no outro exercício, então, aqui tá vindo. E aqui também é crista. No outro exercício, ele fala, não, ela não tá na mesma fase, ela tá em oposição de fase. E aí, eu tenho ele assim. Nesse caso, eu já coloquei menorzinho para a gente saber que não tem obrigatoriedade de ter a mesma amplitude. Nesse caso, qual que é o nome? Se aqui em cima é crista, aqui embaixo é vale. E é aí que vai me interessar. Vai me interessar saber quando uma crista encontra com uma crista, quando um vale encontra com um vale. Então, se eu falar que eles estão em fase, a fonte está em fase, aonde está crista, a hora que eles forem se encontrar, vai estar em crista também. Oposição de fase, eu já sei que a hora que eu encontrar crista, ele vai se encontrar com vale. Tem que ter a mesma amplitude? Não. A única coisa que eu preciso saber é se é crista ou vale. Tá, e aí eu coloquei aqui para vocês se a interferência ela é construtiva ou se ela é destrutiva. Primeira coisa, ele está me mostrando que está vindo uma onda, uma perturbação, uma propagação aqui, com essa alturinha A1, essa amplitude A1. E está vindo uma outra onda, certo? Que vai se encontrar. E ela está com uma crista também, em que a amplitude é A2. A hora que elas se encontrarem, eu vou somar amplitudes. Então, se eu tinha A1, eu vou somar com A2. E isso daqui vai me dar uma nova onda, uma superposição de onda, nesse momento apenas em que a amplitude vai ser a soma das amplitudes. E depois, elas passam
como se nada tivesse acontecido. Uma interfere a outra no momento de encontro, passou, essa daqui continua a vida dela, essa daqui continua a vida dela, como se nada tivesse acontecido. Então, a gente acabou de ver uma interferência construtiva e uma soma com a outra. E a interferência destrutiva? Então, interferência destrutiva, eu já sei que elas estão em oposição de fase. Então, tá vindo. Essa daqui tá vindo com vale e ela tem uma amplitude A1 do vale. Essa daqui tá vindo com crista e tem uma amplitude A2. A hora que elas se encontrarem, o que vai acontecer? Como é destrutiva, nesse caso aqui, o A2 é maior que o A1. Então, ela ficou ainda crista e menorzinha, porque o vale destruiu um pedacinho dela. E se elas tivessem o mesmo tamanho? E se o tamanho da crista fosse igual ao tamanho do vale? Aqui, não ia ter nada. Pode acontecer isso? Pode. Eu posso ter uma interferência destrutiva num ponto e se a gente for pensar em som, a hora que tem interferência, posso pensar nisso. Tá vindo aqui em oposição de fase aqui e elas estão com a mesma amplitude, só que a oposição de fase vai ser 0. Eu não vou ter som naquele local. E depois que passou? Depois que passou, esse daqui segue do jeito que estava inicialmente, esse daqui segue do jeito que estava inicialmente e não muda nada para nenhum dos dois. Eu deixei aqui o que eu já falei tanto para construtiva quanto para destrutiva, mas isso tem um nome. Princípio da independência das ondas. Após a interferência, seja ela construtiva ou destrutiva, as ondas continuarão se propagando normalmente com suas amplitudes iniciais. Só voltando uma coisa aqui. Eu acabei de ver amplitude. Eu não vi com vocês comprimento de onda, eu não vi com vocês velocidade e eu não vi com vocês frequência. Frequência não se altera se eu não alterar a fonte. E aqui o que eu estou vendo é se uma onda vai somar com a outra e vai ficar maior, ou se uma onda vai subtrair a outra, destruir a outra e vai ficar menor. Se a gente for pensar num processo, num fenômeno que tenha interferência construtiva, se eu lembrar do tsunami, eu consigo entender melhor o tsunami se eu pensar que o que está tendo é uma interferência construtiva. Elas estão na mesma fase e elas vão somando amplitudes, certo? Bom, interferência bidimensional. Porque eu vou ter uma fonte, vou ter outra fonte. Pelo nosso desenhinho, parece uma onda sonora, né? E agora, o que eu vou precisar saber? Eu preciso saber aonde está o ponto que eu vou analisar. Eu vou analisar esse ponto P aqui. Legal. A que distância está a fonte 1? A que distância está a fonte 2? Eu vou ter, então, a distância da fonte 1, a distância da fonte 2. E para que eu preciso disso? Bom, para determinar se nesse ponto P ocorrerá interferência construtiva ou interferência destrutiva, a primeira coisa que eu preciso é calcular a diferença entre x1 e x2. Como eu calculo em módulo, tanto faz se você vai pegar a fonte 1 ou a fonte 2 primeiro, porque não é para ficar um número negativo. Transforma isso sempre em módulo. Pensa, mas tem ordem para eu pegar? Não, você escolhe a ordem que você quer pegar. E eu volto para explicar isso para vocês já já.